Se você perguntar a um cristão quem é o Messias, ele vai apontar para Jesus Cristo, o Salvador que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou. Mas, se você fizer a mesma pergunta a um judeu, ele vai apontar para um rei futuro que ainda está por vir. E não é Jesus. Isso não é uma pequena divergência teológica, é uma crise de definição fundamental que separa as duas fés há 2000 anos. Hoje vamos entender a lógica interna do argumento judaico, os versículos bíblicos que o judaísmo usa para afirmar que Jesus não era o que esperavam. O objetivo é explicar, com honestidade, a perspectiva histórica e teológica de uma tradição milenar. Não é promovê-la, nem refutá-la. Deixa o like se você acha que entender perspectivas diferentes aprofunda a sua fé e se inscreve no canal para mais conteúdo de história bíblica e teologia explicados de forma acessível. Para entender a perspectiva judaica, é preciso começar pelo hebraico. A palavra é Mashiach. Significa literalmente o ungido. E na Bíblia, ser Mashiach não era um status divino, era um título de função. Todo rei de Israel era um Mashiach. O sumo sacerdote era um Mashiach. Em Isaías 45:1, Deus chama Ciro, o grande rei persa e não judeu, de seu Mashiach, simplesmente porque Ciro ajudou os judeus a retornarem à sua terra. Para o judaísmo, o Messias é um ser humano ungido para cumprir um conjunto específico de tarefas físicas e concretas neste mundo. Ele não é Deus, não é filho de Deus em sentido literal. Ele não oferece vida eterna, ele oferece paz mundial. Com essa definição de partida, a conversa sobre Jesus muda completamente de natureza. E é aqui que entra o ponto mais importante. Os profetas hebraicos, Isaías, Ezequiel e Zacarias, estabeleceram um mapa muito claro. Se o candidato não completar essa lista, não é o Messias. 4 itens principais. O primeiro ponto é o retorno dos exilados. Segundo os profetas, o Messias deve reunir todo o povo judeu de volta à terra de Israel. Isaías 11:12 diz: Ele levantará uma bandeira para as nações e reunirá os exilados de Israel, congregando os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. A tradição judaica argumenta que durante e após a vida de Jesus, os judeus foram ainda mais dispersos pelo mundo, na diáspora. Para o judaísmo, esse retorno ainda não aconteceu. O segundo ponto é a reconstrução do templo. O Messias deve reconstruir o Santo Templo em Jerusalém. Ezequiel 37, 27 e 28 diz: O meu tabernáculo estará entre eles. Então as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Os estudiosos judaicos argumentam que o templo foi destruído em 70 d.C., 40 anos após Jesus. 2000 anos depois, não há templo em Jerusalém. No local onde o templo ficava, ergue-se hoje a cúpula da rocha. Portanto, concluem eles, a era messiânica não começou. O terceiro ponto é a paz mundial. O Messias deve encerrar todas as guerras, não uma paz interior no coração, mas paz física e concreta entre as nações. Isaías 2:4 diz: Ele julgará entre as nações, e não levantará mais espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Da perspectiva judaica, vivemos na era mais violenta da história humana em termos de capacidade de destruição. Enquanto houver tanques, bombas e soldados no campo de batalha, e enquanto as nações continuarem a se preparar para a guerra, o Messias não chegou. E o quarto ponto é o reconhecimento universal de Deus. Segundo os profetas, o mundo inteiro deve reconhecer o único Deus de Israel. Zacarias 14:9 diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único, e único será o seu nome. Segundo a comunidade judaica, o mundo ainda está repleto de religiões distintas e de ateísmo. O dia do Senhor descrito pelos profetas ainda não ocorreu. E aqui surge o ponto mais sensível de toda essa conversa, a chamada segunda vinda. Quando os cristãos se deparam com essa lista, a resposta costuma ser: Jesus vai completar essas profecias quando voltar, na segunda vinda. Essa é, para muitos teólogos, a maior barreira existente entre as duas fés. No Tanakh inteiro, ou seja, na Bíblia hebraica com seus 39 livros, não existe nenhuma menção a um Messias que vem, não consegue estabelecer a paz, morre e retorna 2000 anos depois para terminar o trabalho. No judaísmo, você tem uma vida para cumprir a missão. Se você morre antes de o templo ser construído e antes de a paz mundial ser alcançada, você não é o Messias.
Para um judeu, a ideia da segunda vinda soa como mover os objetivos após não tê-los cumprido na primeira vez. Os requisitos originais, estabelecidos pelos profetas, não foram atendidos. E não há precedente bíblico hebraico para essa estrutura de duas vindas. Agora entra um ponto mais técnico, a linhagem. Segundo as Escrituras, o Messias precisa ser descendente direto do rei Davi. Segundo Samuel 7, 12 e 13 diz: suscitarei um descendente teu depois de ti e estabelecerei o seu reino para sempre. Aqui entra um problema técnico para o judaísmo. Conforme Números 1:18, a linhagem tribal, pertencer à tribo de Judá e à linha de Davi, é transmitida somente pelo pai biológico. O Novo Testamento afirma que Jesus não teve pai humano. A conclusão judaica é: se Jesus não teve pai biológico, não há vínculo legal com o trono de Davi, segundo a lei judaica. E mesmo que José, seu pai adotivo, fosse da linhagem de Davi, o judaísmo não reconhece a adoção como forma de transferir a linhagem tribal. É uma questão de lei, não de intenção. Por fim, há o teste do profeta. O judaísmo ensina que a Torá é eterna e que Deus não muda de ideia. Deuteronômio 13, 1 a 4 diz: se um profeta realizar um sinal ou prodígio e disser: vamos seguir outros deuses, não ouças as palavras desse profeta. Para o judaísmo, Jesus ou seus seguidores tentaram modificar a lei, como as regras sobre o sábado e as leis alimentares. Para um judeu, mesmo que alguém realize milagres, se essa pessoa disser que a lei de Moisés foi superada ou encerrada, ela é considerada falsa. Milagres não provam que alguém é o Messias. Obediência à lei e cumprimento das profecias são as únicas provas válidas. Então, por que os judeus não acreditam em Jesus? Porque o mundo ainda está em guerra, porque o templo não foi reconstruído, porque a lei de Moisés ainda é considerada eterna e vinculante. No fundo, judaísmo e cristianismo estão falando de coisas diferentes. Um busca um sacrifício para salvar da culpa e do pecado. O outro busca um rei para transformar o próprio mundo. Até que espadas sejam transformadas em arados, como os profetas descreveram, o povo judeu continuará esperando pelo Messias que ainda não veio, segundo a sua leitura das Escrituras. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não conhecia, deixa o like e compartilha com alguém que gosta de entender a Bíblia com profundidade. Se inscreve no canal para mais história bíblica e teologia explicadas de forma clara e acessível.